Olá a todos, eu sou o professor Jeffrey Roger e sejam muito bem-vindos. A gente vai estar sempre discutindo assuntos ligados a ensino, aprendizagem e direito. Aproveita, se inscreve para estar sempre recebendo atualizações dos nossos vídeos. Deixa um like para dar uma moral, né? E no final, nos comentários, coloca lá sugestões de temáticas que nos próximos encontros a gente vai estar discutindo, ok? Vou chamar a vinheta e a gente vai passar para o nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai estar tratando de metodologias ativas e escolhi aí para falar sobre storytelling, né? E ao pé da letra significa contar história. Vamos tratar aqui do seu uso educacional com 3 possibilidades. Primeiro, quando o professor se torna contador. Segunda, quando temos aí grupos de contadores. E o terceiro, quando se tem a contação ou narrativas digitais. Vamos explicar cada um desses aí, bem legalzinho. Antes de mais nada, eu queria chamar a atenção que a história, necessariamente, e aí vale para os 3, né, tanto para o professor contador, quanto o grupo de contadores, quanto contação narrativas digitais, a história precisa ter princípio, meio e fim. Ela tem que ter uma estrutura bem marcada. Assim também como os elementos. Que elementos são esses? A questão do personagem, a questão do ambiente, o conflito, né, a situação, o problema, o conflito que está ali presente, e a mensagem que é passada. Então, em todas as 3 estruturas, tanto o professor quanto o aluno tem que ter muito conhecimento, ou tem que entender bastante dessa estrutura e entender dos seus elementos. Então, vamos lá. Vamos começar falando da questão do professor e sugerindo uma sequência para que ele trabalhe dessa forma. Quando o professor vai trabalhar a contação de história, ele vai fazer logo de cara a explanação e questionário, perguntas, para envolver o aluno mesmo, né? Vamos pegar como exemplo aqui, o professor de matemática, ele resolve trabalhar aqui porcentagem. Então, nessa explanação sobre porcentagem, sobre juros, sobre percentuais, ele vai começar a fazer pequenas perguntas bem diretas aos alunos, para chamar a atenção, para envolver na temática. Por exemplo, você já imaginou quanto paga de juros se atrasar a conta de luz, ou seus pais pagariam de juros para atrasar a conta de luz? Se você for comprar uma roupa, um sapato, e pagar à vista, tem desconto? O que é esse desconto que é dado? Vale a pena ter esse desconto? Quando você estiver trabalhando, seu salário, o aumento em percentual, em comparação com o aumento da inflação, com o percentual da inflação, consegue cobrir? Não consegue? Então, é contextualizar o aluno para que ele entenda a importância e o uso daquele conteúdo. No caso aqui, no exemplo que eu citei, os juros, né? Aí vem a contação da história. Um livro muito bom, Matemática, que tem muitas histórias interessantes, do Mao Atahan, é O Homem que Calculava, né? Então, é bem interessante você pegar essas histórias e criar a situação. Se eu estou falando de juros, você pega um personagem, você cria um personagem, você ambienta esse personagem, seja num shopping, numa loja, e aí você começa a colocar ali o conflito, pode ser a questão da dúvida entre o abatimento do preço da compra que ele vai fazer, vai comprar uma blusa, vai comprar um sapato, e o percentual de 3% de desconto, ele quer 5%, enfim, cria aquele conflito para poder fazer com que o aluno interaja e mergulhe, se veja dentro da situação, que ele participe dentro da história. Um dos princípios básicos da storytelling é levar o aluno para dentro do conteúdo a partir da contação de história. A partir daí, o aluno pode elaborar um resumo daquilo que ele compreendeu e o professor, junto com o aluno, vão estar aí resolvendo esse conflito. Muito interessante nessa parte de resolução do conflito que o professor faça pergunta específica e estratégica para que ele perceba se os alunos conseguiram compreender o conteúdo que ele estava trabalhando e também para poder dar continuidade, para poder passar para o próximo assunto. Okay? Vamos para o segundo ponto, a segunda opção. Segunda possibilidade é a questão do grupo de contadores. Nessa opção, a narrativa das histórias será realizada pelos estudantes que ficaram divididos em grupos e se encarregaram de construir a narrativa, sob a orientação do professor, além de apresentarem para os demais grupos as suas criações, né? A sequência que a gente tem aí seria uma breve explanação do tema pelo professor, contextualizando, envolvendo o estudante,
né? A partir daí, permite-se, o professor orienta e acompanha a contação, a criação da história por parte dos estudantes, em que os estudantes vão ter que fazer dentro daquela estrutura, por isso a necessidade de conhecer a estrutura, começo, meio e fim, dos elementos. Quais são os elementos? O personagem, o ambiente, o conflito, a mensagem. Então, os alunos vão construir suas histórias dentro dessa perspectiva. Eles podem apresentar até para outras turmas da escola, fazer um festival dessa contação de história. Depois, ocorre uma aplicação de atividade com questões acerca dos assuntos ou do assunto trabalhado, e o fechamento com o debate sobre a resolução da atividade, dessa atividade, e perceber, o professor poder perceber a consequente aprendizagem dos alunos. Né? Por que eu coloquei aqui do assunto, dos assuntos, do tema dos temas? Porque fica a cargo do professor, e aí vai mais uma dica, ele escolher se ele vai trabalhar um assunto mais complexo e colocar para que todos os alunos trabalhem e contem histórias sobre aquele assunto, porque por ser um assunto mais complexo, quanto mais alunos falando, quanto mais grupos trabalhando em cima daquele assunto, ele vai ficar mais marcado, a compreensão vai estar de uma forma mais profunda. Ou então, imagine a situação de que no final do bimestre, no final de uma etapa, o professor quer revisar os conteúdos daquela etapa com a turma. Ele então pega ali 4, 5, 6 conteúdos que foram vistos ao longo daquela etapa e divide um conteúdo para cada grupo. Uma forma de revisar, uma forma de aprofundar e de identificar onde houve dificuldade de compreensão e sanar essas dificuldades de compreensão. Então, isso aí fica a cargo do próprio professor. É ele que decide se vai colocar um tema, um assunto, se vai colocar mais de um tema, mais de um assunto para que os alunos trabalhem. Ok? Vamos para outro tema, ou para outra opção, perdão. Vamos para outra opção, que é a contação de narrativas digitais. A mesma estrutura. A gente tinha a questão do história ter começo, meio e fim, a questão de se ter os elementos marcados, né? O personagem, o ambiente, o conflito e o fechamento com a resolução desse conflito, né? Mas aqui há o uso da tecnologia de informação e comunicação, e que o professor vai utilizar todos os meios possíveis para envolver mais ainda a turma. Qual é a primeira dica? Utilizar ferramentas, plataformas, apps que sejam gratuitos para gravação de áudio ou para gravação de vídeo, para gravação de áudio e vídeo. Né? Um exemplo, o Audacity é uma ferramenta gratuita para gravação de áudio. O OBS Studio faz gravação de tela, mas também grava com câmera. O Impressa é uma ferramenta gratuita que faz aí, a apresentação de slides, e esses slides podem virar um pequeno filme, né? As equipes vão compor esses slides através de transformar em um pequeno vídeo. Então, o próprio YouTube tem um estúdio do YouTube para fazer também. Enfim, tem muitas ferramentas gratuitas, e algumas com versões gratuitas e pagas, que o professor pode se utilizar, envolver o aluno, né, para que o aluno se envolva dentro desse processo, dentro desse projeto. Perceba que aqui existe um protagonismo muito forte do estudante e a aquisição de diversos conteúdos. Olha a proposta de sequência, que está baseada aqui no processo Storytelling Digital, PSD. Primeiro, vai se pensar na ideia. O professor escolhe os assuntos, temáticas, as narrativas, inclusive pode até acontecer de fazer isso em parceria com os alunos. Os alunos passam a pesquisar o conteúdo, eles começam a escrever o roteiro. Vamos pensar o professor de língua portuguesa, professor de redação, que ótima oportunidade de se trabalhar a produção de texto narrativo a partir dessa estrutura. Né? Então, os alunos as equipes vão compor esse roteiro, vão escrever esse roteiro, eles vão planejar, né? Ou seja, a organização do trabalho, os equipamentos, o figurino necessário, tudo que eles precisaram para poder desenvolver e executar aquilo que foi escrito no roteiro. Eles começam, então, a reunir ali a gravação das cenas, busca de trilha sonora, junta tudo, né, a integração das mídias, e vai, finalmente, após de executado o trabalho, eles vão partilhar, divulgando a produção no site da escola, redes sociais, enfim, da forma que for mais interessante. Isso sempre com a orientação do professor, sempre o professor colaborando, ajudando, indicando. E aí eu digo, você não precisa ter medo da questão do uso das ferramentas, porque é muito bom até descobrir junto com o aluno isso, se for o caso.
Ou se o professor quiser ter um conhecimento prévio do uso dessas ferramentas, existem N tutoriais na internet que vão possibilitar que ele consiga adquirir o conhecimento e dar um apoio maior aos estudantes. Temos em seguida a reflexão e o feedback, onde vai acontecer a avaliação sobre as atividades desempenhadas, principalmente marcando as dificuldades e as impressões que os alunos tiveram. Então perceba como aqui existe um trabalho cooperativo muito forte, existe o protagonismo estudantil muito forte, né? E existe a aquisição de diversas habilidades e competências, além daquelas que foram diretamente pensadas, né? Então, indiretamente, o aluno vai estar se envolvendo com tecnologia, vai estar aprendendo sobre ferramentas de autoria, vai estar sendo protagonista, vai criar, vai construir, e ele vai compartilhar aquilo que ele está criando dentro da própria escola com os outros colegas, ok? Então, para a gente finalizar, eu queria só dar uma última dica aos colegas professores, que você pode utilizar todas essas nossas metodologias ativas que a gente está trabalhando, integrando com outras metodologias ativas. Por exemplo, quando eu quero caracterizar a situação problema, ou se eu quiser caracterizar o conflito, eu posso utilizar para caracterizar melhor, para os alunos desenharem e compreenderem melhor esse conflito, uma outra metodologia ativa chamada espinha de peixe, que você coloca ali na cabeça do peixe sendo a situação problema, aqui a gente adapta para o conflito, e aí todos os elementos, formando a espinha do peixe, todos os elementos que vão compor aquele conflito, ok? Bem, chegamos ao fim da temática de hoje, espero que todos tenham gostado, né? Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever para poder estar sempre atualizado dos nossos vídeos, e lá nos comentários, coloca sugestões de temáticas que a gente vai estar discutindo nos próximos encontros, ok? Até mais!